Essa parte do curso sobre os perigos, porque nós nos opomos à MCC, eu até pensei em deixar de lado, eu não ia fazer essa parte, eu ia só mencionar algumas coisas, só que eu achei importante nós vermos realmente o que está acontecendo nesse meio de MCC. Às vezes o pastor fala, é um mundo perigoso, cheio de doutrinas erradas, práticas erradas, e pessoas podiam falar, ele diz isso, mas eu acho que não é tão ruim assim. Irmãos, é documentado. Graças a Deus nós não estamos envolvidos nesse mundo e nem podemos estar. E eu precisava mostrar isso, apesar que demorou mais do que eu queria que demorasse, mas tinha que mostrar esses exemplos e o que está acontecendo nesse mundo de MCC. E além disso, esse é um tempo de escola dominical, então é um tempo de aprendizado. Nós aprendemos muitas lições importantes, né? O que é ecumenismo? O que é mundanismo, o que a Bíblia fala sobre isso. Hoje vamos falar um pouco sobre adoração, o que é adoração. Então é importante que tenha ensinos no meio também. Nós nos opomos à MCC, nós já vimos porque é construído na mentira que música é neutra. Então, se você acredita que música é neutra, você pode achar que você pode usar qualquer tipo e estilo musical para adorar um Deus santo, mas isso não é verdade. Isso nós já mostramos, não só nesse curso, mas temos um curso de 16 lições, que inclusive a turma do Instituto terminou essa terça-feira, fazendo novamente esse curso por completo, e preencheram as apostilas e tudo. Também MCC, esse mundo de música cristã contemporânea, e eu vou ler aqui agora na Wikipédia o que significa MCC especificamente. Mas é mundana, eles parecem com o mundo, agem como o mundo, amam o mundo, participam com o mundo, usam as músicas do mundo, louvam o mundo, eles adoram, eles mesmos falam de outros músicos do mundo e imitam o mundo. É um mundo cheio de mundanismo, se é que não é um mundo mesmo. Tem um ditado em inglês, né? Se parece um pato, anda como pato, faz quack, quack, é um pato, né? Geralmente fala assim. É carismática, um mundo carismático, pulei, né? Ecumênico, juntando todas as igrejas debaixo de uma só igreja mundial. Nós sabemos que isso é o espírito do anticristo. Também é carismática. O mundo carismático é um mundo muito perigoso, cheio de falsos ensinos, porque é uma prática antibíblica, errada, é um falso ensino e tem causado grande confusão, e é uma das grandes armas do ecumenismo também, o mundo carismático, buscando falsas línguas, não tem nada a ver com a Bíblia, e práticas que também não tem nada a ver com a Bíblia. E eu falei que nós íamos mostrar um pouco sobre o Brasil, porque muitos desses músicos de MCC, muitos aqui não conhecem, e graças a Deus, espero que não conheça mesmo. Mas, infelizmente, alguns conhecem, vários que nós mencionamos. E esses que nós mencionamos dos Estados Unidos são muito conhecidos no Brasil. Eu converso com alunos que estão envolvidos nesse movimento, e eles falam de um show desse que veio aqui para o Brasil e daquele, e perguntam se eu conheço, etc, etc. Eles conhecem muito bem, como aqui eles conhecem roqueiros e músicos dos Estados Unidos, todo mundo conhece. Alguém já ouviu falar de Madonna, por exemplo? Okay? É a mesma coisa no mundo do MCC, eles conhecem esses ídolos muito bem. Aqui nós não conhecemos, só que esse está sendo gravado, vai ser para outras pessoas no Brasil também que conhecem o que nós estamos dizendo. Mas alguém perguntou, mas e do Brasil mesmo? É farinha do mesmo saco. Aliás, eles estão participando, imitando o MCC dos Estados Unidos também. Eles estão todos juntos. E a Aline me ajudou, ela montou slides mostrando a MCC do Brasil e mostrando que a filosofia é a mesma. Então vamos mostrar alguns. Esse foi do Wikipedia, achei interessante, porque descreve nessa enciclopédia, né, online, o que é MCC. Música cristã contemporânea é um gênero musical caracterizado pelo uso de ritmos pop e rock com letras de temática cristã. Então, eles sabem o que é MCC. É isso, é usando música do mundo. Se você fez o primeiro curso, você sabe
a mensagem atrás da música rock. Tem que lembrar, música não é neutra. Música sem palavras comunica uma mensagem. Rock foi introduzido na nossa sociedade nesse século com uma mensagem sensual de rebelião e tem permeado a nossa sociedade. Você ouve em todo lugar, nós já estamos até acostumados. Quando saiu, pessoas não estavam acostumadas e reagiram. Hoje em dia é comum, mas nós não trazemos isso para dentro da igreja e nem devemos para nossas vidas. Mas, então, eles estão falando o que é MCC. Pode ser caracterizado um segmento da indústria musical secular, uma vez que utiliza métodos seculares de gravação, produção, distribuição e divulgação. Por isso que eu falei, são casados com o mundo. As grandes gravadoras do mundo é que levam os discos e as músicas desses grupos de MCC. Embora cantores, produtores e distribuidores não vejam tais atividades como uma forma de entretenimento. Não, o show deles parece igualzinho, mas tudo bem. Utiliza-se linguagem popular em detrimento da linguagem refinada comum a hinos cristãos mais antigos. No Brasil, a música cristã contemporânea é conhecida também como música gospel. Apesar da diferença existente entre este gênero e a música gospel tradicional. Então, gospel quer dizer evangelho. Nós pregamos do gospel, nós pregamos do evangelho. Só que quando eles falam música gospel, eles estão falando de música MCC aqui no Brasil. Alguns exemplos: Aline Barros, Deus é Pop. Ela é chamada por esse jornal a rainha do auditório. Esse artigo disse: homens de terno alinhados e mulheres de saia comprida e cabelo preso, todos com a Bíblia debaixo do braço, cantando barulhentos hinos de louvor com vozes potentes. Eu queria que nós cantássemos assim com vozes potentes, né? Mas aqui meio que fez uma caricatura. Cantando com a Bíblia embaixo do braço, né? Mulheres tudo de cabelo preso. Quem tem cabelo preso? Essa costumava ser a imagem da música evangélica no Brasil, porém esse cenário mudou imensamente. A música gospel é hoje o segundo gênero musical mais vendido no país. Nós falamos várias vezes sobre Michael W. Smith. Ele é um dos grandes nomes no mundo do MCC, e essa Amy Grant também, que eu não realcei, mas está aqui nesse artigo. Alguém fala, mas esse Michael Smith é bem conhecido também pelo movimento MCC aqui no Brasil. Aline Barros e Michael W. Smith. E a gente vai falar mais sobre esse W. Smith, Michael Smith, hoje também. Já falamos várias vezes. Em todos os pontos o Michael Smith está lá. E vai estar hoje novamente. Deus realmente é muito especial comigo. Ele cuida de mim e de minha família de uma forma muito intensa. Esta noite foi, sem dúvida, uma noite maravilhosa, onde pude relembrar canções que marcaram minha vida e o meu ministério. No início de minha carreira, cantava músicas de Amy Grant e do Michael W. Smith. E hoje ele está aqui cantando ao meu lado. Isso é muito lindo. Irmãos, ignorem qualquer palavreado evangélico, bênção, Deus falando comigo. Nós temos que medir tudo. Eu não posso medir o motivo do coração das pessoas. A gente não vê o coração, nós vemos os atos das pessoas e nós julgamos não por um julgamento errado. Existe na Bíblia um julgamento errado, crítica. Pessoas podem me julgar os meus motivos, eu posso julgar você, criticar, isso é errado. Mas nós temos que julgar, Jesus disse, com justo juízo, e nós julgamos tudo pela palavra de Deus. Pela palavra de Deus. É assim, você tem que ver se práticas estão certas, não o palavreado de pessoas, porque se você ouvir falsas religiões, eles vão usar os mesmos palavreados, e vão falar de bênçãos, vão falar de Deus, que Ele falou comigo. Nós temos que medir tudo pela palavra de Deus. Então ignore palavreados. Quando pessoas falam de Jesus, falam de Deus, você quer ver o que eles estão dizendo, a prática deles, e não somente palavras bonitas. Aqui nós vemos a Aline Barros, que ela gosta do W. Smith, mas também da Xuxa, que foi uma das que mais foi usado, né, por Satanás para trazer sujeira moral para o Brasil. A suja, né? A Xuxa. O clipe Crer para Ver. Esse foi um comentário num site cristão. O conceito desta música é baseada no conceito básico panteísta, essa música que elas estavam cantando, Crer para Ver, em que Deus está em tudo e tudo é Deus. Isso não é um ensino bíblico, é panteísta. A música mostra seu panteísmo nos versos do refrão, que são justamente os versos que a cantora gospel Aline Barros canta.
quando diz que Deus está em todo lugar, na terra, na água, no fogo e no ar, citando os 4 elementos que são básicos, tanto para a ciência quanto para o misticismo. Eles não têm problema em cantar essa música, apesar que está ensinando falsa doutrina perigosa. Aliás, essa doutrina de demônios, falando sobre os elementos, isso é misticismo. Então eles não têm problema com isso, por causa da filosofia deles. Regis Danese, quando eu fiz um curso numa outra igreja, eu fiz um curso de um dia só, aquele curso anterior. Daí no final, depois de tudo que eu expliquei, alguém falou, e o Regis Danese? Aquela música é uma bênção. Como Zaqueu. Nem a música, nem o estilo, nem a batida, nem o ritmo, nada é certo naquela música. Mas é amado pelo mundo, mas aquela pessoa ficou saindo, entrando no curso inteiro também, ele não estava nem prestando atenção, infelizmente. Aí no final, a última pergunta, né? Cantor evangélico Regis Danese, música Faz um Milagre em Mim, ao lado de Xuxa, Padre Marcelo, Padre Fábio e outros. Se alguém não conhece a palavra de Deus, olha que beleza, né? Estão todos juntos, unindo o cristianismo. Isso é satânico, se você conhece a palavra de Deus. André Valadão, que é um pastor e cantor, né, do Ministério Diante do Trono, da Igreja da Lagoinha. Aqui ele deu um depoimento nas redes sociais. A vinda do Papa ao Brasil me alegrou. Ver milhões de jovens nas ruas. Somos um país cristão. Existem diferenças, mas o amor de Cristo é maior. A postura do Papa Francisco foi linda. Deus tenha misericórdia do Brasil, abençoe nossa nação. Jesus é Senhor do Brasil. Se for, antes fosse, né? Senhor do Brasil. E isso, mais uma vez, nós vemos essa atitude ecumenista, dizendo, a vinda do Papa ao Brasil me alegrou muito. Isso me entristece. Eu tenho que dizer isso, a Igreja Católica é uma igreja falsa, apóstata. Você lê Apocalipse 17, é a grande prostituta de Apocalipse 17, eu não tenho dúvida, 18 também. Se desviou da palavra de Deus, cheio de falsidade, inclusive com o evangelho falso, o evangelho de obras, contrário à palavra de Deus. E se pessoas estão naquele meio e recebem, aceitam Jesus Cristo como Salvador, eles devem sair dessa igreja. Apocalipse fala isso, sai do meio dela. Se tem algum salvo naquele meio, tem que sair. Mas nunca louvar, porque se pessoas seguirem os ensinos verdadeiros deles, segundo os concílios e outros ensinos que eles têm, é perdido, é doutrina de perdição. E jamais poderíamos louvar e ajuntar e falar, está tudo uma beleza. Não está, é um falso profeta, é o anticristo. Regis Danese, Damares, Padre Marcelo e Padre Fábio de Melo cantam juntos no TV Xuxa. Ana Paula Valadão, também da Igreja Lagoinha, pastora, que isso não existe na Bíblia também, e cantora do Ministério Diante do Trono. Parceria com Hillsong, lembra desse nome? Hillsong, a gente vai falar sobre esse Hillsong, quando a gente falar também sobre as igrejas batistas, o que está acontecendo no nosso meio, igrejas batistas fundamentalistas. Parceria com Hillsong, Austrália, no Brasil. Hoje vamos falar do Hillsong também, não sei se vai dar tempo, mas Global Project. Nos sentimos muito honrados em representar a Hillsong no Brasil. Foi uma confirmação que Deus quer uma igreja global. Está vendo? Não apenas uma igreja local. Não. Isso não existe na Bíblia também. Nós já falamos sobre isso. Como que a gente vai manter a doutrina pura? Separar do erro, se existe uma igreja global. Isso não existe na Bíblia. Existem igrejas locais, fiéis à palavra de Deus, com pastores, servos, membros. Não existe uma igreja global nesse sentido. Existem todos os salvos em todos os lugares, em todas as igrejas, pessoas que aceitaram a Cristo que vão ser arrebatados um dia. Mas igrejas são locais. E cada um vai dar conta a Deus. Por isso nós somos uma igreja batista independente, autônoma. Nós damos conta ao nosso pastor. Não o pastor Larry, nosso sumo pastor, que é Jesus Cristo. E nós temos então que zelar por isso. Como que existe uma igreja? Não existe uma igreja mundial. E aqui, obviamente, está incluindo ecumenismo. Não apenas uma igreja local na nossa cidade. Obviamente, eles querem expandir, né, o, entre aspas, ministério deles. Mas que a gente tenha a visão da igreja de Deus no mundo todo.
essa irmandade que nós somos, essa família, trouxe essa sensação de unidade com os irmãos do mundo inteiro. Então vamos para os shows de domingo, né? O Caldeirão do Hulk. Inicia com Ana Paula Valadão, diante do trono, e termina aos pés de Iemanjá. O programa foi gravado na praia, com bailarinas de biquíni, bebendo champanhe, cantor de rap, oferendas a Iemanjá e músicas de Diante do Trono. Olha, esse não é um julgo desigual. Todos juntos para celebrar a chegada do Ano Novo. Nós já vimos a influência carismática nesse mundo de MCC. Ana Paula Valadão, quebrantamento e cura. Pastora Ana Paula Valadão, durante um show, caída no chão, chorando, gritando. Nós vimos ela até andando como um leão, rugindo como leão, né? Rugindo como leão, opa, isso não é bom. Profetizando, quebrantamento e cura. Então o movimento carismático é uma bagunça, é falso. Eu não sei, tem muita coisa misturada aqui no meio. Tem falsidade e tem demônios envolvidos nisso. É difícil às vezes saber qual é qual. Ana Paula Valadão e Padre Fábio de Mello. A gente acredita que o Espírito Santo está agindo na igreja católica, na evangélica, nas casas onde as pessoas não vão nas igrejas. Não está limitando as nossas placas denominacionais. Se realmente o Espírito Santo estiver agindo na igreja católica, eles têm que abandonar as falsas doutrinas deles. Ídolos, falso evangelho, que prega salvação por obras, salvação na igreja, salvação pelos sacramentos. Isso é um outro evangelho, não é o evangelho de Cristo. O evangelho de Cristo é que nós todos somos pecadores, não podemos fazer nada para nos salvar, somos condenados. E Cristo morreu por nossos pecados na cruz do Calvário. E todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Não pelas obras, a Bíblia diz. Pela graça, não pelas obras, para que ninguém se glorie. Nós somos salvos pela graça. E essa é a doutrina, esse é o verdadeiro evangelho, que Cristo morreu por nossos pecados. Enfim, não existe sacramento na Bíblia, não existe sacerdotes, padres, fazendo um pedaço de pão virar o corpo de Cristo. Isso é antibíblico, isso é falso, é uma falsa doutrina, é um falso Cristo. Vem da religião antiga da Babilônia. Mas ela diz aqui, está tudo juntando nas casas, onde as pessoas não vão nas igrejas, que deveriam, se você é salvo, deve ir para a igreja, amém? Não está limitando as nossas placas denominacionais. Então, quando eu falei sobre ecumenismo, está no Brasil também, no mundo MCC. Mariana Valadão, deve ser irmã, né? Se Jesus estivesse na terra, com certeza ele teria Twitter. Seria muito antenado em tudo de mídia, de tecnologia, de som. Eu acho que ele teria pregado contra o Facebook se ele estivesse aqui, por causa das razões que nós ensinamos já. Teria até uma banda, porque hoje a linguagem que atrai todo mundo é a música. Irmãos, Jesus não estava com uma linguagem que atrai todo mundo. Quando Jesus começou a realmente pregar, o que aconteceu? Pessoas fugiram dele. Pedro disse, Senhor, é duro tuas palavras. Jesus falou, vocês também vão partir? Ele disse, não, Senhor, tu tens as palavras da vida, para onde nós iremos? Mas isso é uma representação falsa, esse é um falso Jesus. Vou falar mais sobre isso hoje. Nívia Soares é compositora, apresentadora e cantora de música cristã contemporânea brasileira, em carreira solo desde 2003, também já foi integrante do grupo Diante do Trono. Esse foi um depoimento dessa cantora. Acredito que cada ser humano tem o direito de professar a fé que bem entender, sem ser por isso oprimido. É isso que Jesus diz, né? Jesus disse, se não creais que eu sou, morrereis em vossos pecados. Sim, você pode crer no que quiser, ninguém vai te forçar, nós temos a livre consciência. Só que nós temos que pregar o Evangelho e você tem que fazer uma decisão. É Cristo ou não? Essa decisão vai influenciar a sua eternidade. Sem ser por isso oprimido. Acima de tudo, acredito na unidade do Espírito Santo. Esse não é o Espírito da Bíblia, esse é um outro Espírito. Essa unidade que ela está falando, como nós falamos na semana passada, não é em torno da palavra de Deus. A unidade que Deus ensinou é em torno da verdade. Não um sentimento místico, é em torno da verdade. Ele falou, santifica-os na verdade, que eles se unem na verdade. Não é essa união que ela está dizendo.
Acima de tudo, acredito na unidade do Espírito Santo. Esse é outro Espírito, já falamos sobre isso. E essa só é possível ter quando todas as partes tiverem uma experiência real com Jesus. A gente vai falar dessa experiência que ela está dizendo. E são a habitação do seu Espírito. Já estive em eventos chamados evangélicos, onde nem todos os músicos evangélicos estavam no mesmo Espírito. Acho que ela diria nós aqui, né? É isso que ela está dizendo. Nós não estaremos no mesmo Espírito, e não estaremos mesmo. Conheço católicos que tiveram uma experiência real com Jesus, a gente vai falar dessa experiência agora, e que são cheios do Espírito Santo. Com relação a convites, vou onde Deus me trouxer paz para ir. Irmãos, essa é uma falsa doutrina que está saindo da boca dela. Nós já falamos sobre isso. Fernandinho, pastor evangélico e cantor gospel. Fernandinho é uma grande referência da música gospel brasileira, ouvida tanto pelos jovens quanto pelos mais velhos, e suas canções são tocadas em praticamente todas as denominações cristãs na atualidade. J.A., a apresentadora, conversou com o cantor, a Xuxa, né, sobre o seu ministério e o CD Geração de Jesus, lançado pela Central Gospel Music. Fala assim, a Xuxa aceitou a Cristo? Alguém sabe disso? Se aceitou a Cristo, ela tem que renunciar a tudo que ela falou e disse. Se arrepender do seu estilo de vida passado que ela fez. Se alguém fala que aceitou a Cristo, é porque teve uma conversão, amém? Tem que renunciar ao passado. Mas eu nem ouvi falar aqui disso, né? Mas ela conversou o seu ministério, o CD Geração de Jesus, lançado pela Central Gospel Music. Além de mostrar para o público uma das canções do novo repertório, J.A. deu uma palhinha da música que o tornou conhecido em todo o Brasil, Agnus Dei, de Michael W. Smith. Esses nomes que a gente está citando de MCC, gente, estão no Brasil, você só não sabia. J.A., o jovem e talentoso J.A., vencedor dos Jovens Talentos Kids e dono de um dos discos mais vendidos em 2012, o Essência, também protagonizou uma pequena polêmica. J utilizou seu perfil no Twitter para desabafar, soltando o verbo, criticando inclusive um pastor. No meio disso, o cantor falou um palavrão e virou polêmica nas redes sociais. Ótimo representante, líder cristão, né, desse Brasil. Kleber Lucas. Bastou alguns sites seculares noticiarem o novo casamento do cantor Kleber Lucas para o assunto virar polêmica. Isso porque o cantor estaria se casando pela terceira vez e com a ex-mulher do jogador Romário. Apesar do esforço de manter o assunto o mais discreto possível, a quantidade de casórios do cantor ganhou a boca do povo. Festival de Promessas na Globo. Todos esses cantores de MCC lá. O Festival Promessas é um especial de fim de ano realizado pela Rede Globo de música gospel. Mais de 9 representantes da música gospel se apresentaram durante 8 horas. Durante a transmissão na televisão, a emissora ficou isolada na liderança de audiência com 13 pontos. A realização do evento dividiu opiniões. Uns se alegravam com o evento, outros criticavam, acreditando que os cantores se venderam para a emissora, desde que muitos são contratados pela Som Livre, que é a gravadora pertencente à Rede Globo de televisão. Irmãos, eles são casados com o mundo. Ficou alguma dúvida que a MCC no Brasil é a mesma coisa? Farinha do mesmo saco? Vamos continuar? É isso. E o Brasil? É a mesma coisa. Esse movimento é um só, porque a filosofia é um só. Uma vez que você começa a pegar músicas do mundo, estilos de músicas do mundo, e tentar apresentar perante um Deus santo, você tem a filosofia errada. De vida, de doutrina e de ministério. Nós falamos que MCC é baseado na mentira, que música é neutra, é mundana, ecumênica, carismática e é baseada em experiências. Pessoas que estão envolvidas nesse mundo de MCC, eles podem até chegar numa igreja como a nossa e se não se aquietarem perante o Senhor, escutarem a palavra dele, vão sentir que tem alguma coisa faltando numa igreja como a nossa, porque eles estão realmente, de fato, atrás de uma experiência, mas é uma experiência física e emocional. Numa entrevista de um dos grandes nomes de MCC, Graham Kendrick, ele disse: a antiga maneira de pregar e cantar
Irmãos, que nós praticamos nessa igreja, ainda, graças a Deus, os antigos caminhos, começou a ceder a uma expectativa de que Deus iria nos visitar e experimentaríamos sua presença de uma maneira tangível. O Michael W. Smith disse: música de adoração contemporânea ajuda a entrar na presença de Deus. Uma escola bem conhecida e influente nesse mundo de MCC diz que o objetivo deles é ajudar pessoas a encontrar Deus. Então, é por isso que eles usam esse tipo de música, esse estilo de música. Eles estão atrás de uma experiência, irmão. Pessoas falam: eu tive uma experiência com Cristo. Eu vou falar o que foi. Foi uma experiência sensual. Sensual mesmo, essa palavra que eu quis usar, para não usar uma mais forte. Ao invés, o oposto disso seria a música que nós usamos aqui, que edifica através da mente e do coração. Mas eles estão atrás de uma experiência sensual. Eles querem, entre aspas, sentir a presença de Deus, em vez de ter um relacionamento com Deus através da sua palavra. É assim que a Bíblia nos ensina. E rock, seja rock pesado ou até rock leve, eu chamo de balada de rock, é o melhor veículo para isso. É altamente estimulante, eu vou falar como e porquê, e é orientado justamente a criar uma experiência de grande impacto. É uma experiência carnal, é a mesma experiência que o mundo busca nos shows de rock, é a mesma experiência. Isso são cantores de rock, não cristãos, não do mundo evangélico, mas isso é eles falando. Em nosso primeiro curso tivemos muitas citações, eles falando sobre a música rock, não as letras, a música. Esse é o Steven Tyler de Aerosmith. Música rock é a droga mais poderosa no mundo. Janis Joplin, o pastor Jesus disse, que ela faleceu, acho que com 28 anos. Tem um fenômeno, parece que vários artistas assim morrem com essa idade, não sei porquê, não chega aos 30. Eu não pude acreditar todo aquele ritmo e poder. Ela estava comentando a primeira experiência quando se apresentando em um show de rock. Eu não pude acreditar todo aquele ritmo e poder. Eu fiquei drogada só em sentir, como se fosse o melhor narcótico do mundo. Era tão sensual, tão vibrante, alto, louco. Esse Steven Tyler foi o fundador de Sun Records, a gravadora que gravou o primeiro sucesso de Elvis Presley. Ele disse: tudo emanou daquela batida contagiante e aqueles jovens queriam se sentir bem por escutarem os discos. Eu falei para vocês semana passada, ou não, 3 semanas atrás agora, Tivemos 2 semanas de hiato. Se você tira a música, acaba o movimento. Inclusive o movimento carismático, eles precisam dessa música para produzir essas extravagâncias e essas filosofias. Se você tira isso, acaba o movimento. Está ligado com a música. Porque justamente essa música rock, esse estilo de música, é o veículo usado para criar essas experiências que pessoas estão buscando. Como vimos, sensuais, carnais. É um vício de fato. Se você se der os seus ouvidos a esse tipo de música, vira um vício físico até. Nós falamos isso no curso anterior. Como que produz? Já falamos, tem que assistir o curso. A gente vai falar um pouquinho mais no próximo ponto, não hoje. Mas aquele backbeat, aquela batida de volta, é a música invertida, de vez em 1, 2, 1 e 2 e 3 e 4, aquela que nós chamamos de batida de volta, o backbeat, anapéstico. Antecipação de batida, que nós vamos falar sobre isso. Outras formas de síncope, de dança, todos esses produzem efeito sensual. Pessoas dançam na música por causa do tipo de síncope. Nós vamos falar sobre síncope também. Outros elementos que eles usam são mais técnicos, eles usam acordes que não se resolvem. Se você conhece música, você sabe que música segue uma cadência e sempre chega uma resolução. Isso nós vimos no nosso curso de música, reflete a ordem de Deus. Depois da tempestade vem a bonança. Eles terminam em acordes de tensão. Isso cria uma tensão. Letras repetitivas criam um poder, um efeito hipnótico. Sensualidade nas técnicas de voz, aumentando e diminuindo a intensidade, depois para, e pessoas começam a chorar e cair. Eu estou tendo uma experiência com Deus, é a mesma experiência que pessoas têm em shows de rock do mundo, físico, carnal, sensual, sexual. Não está levando eles perto de um Deus santo. Como eu disse, eles estão tentando sentir a presença de Deus,
ao invés de buscar um relacionamento de Deus através da verdade da sua palavra. É assim que você anda perto do Senhor. É um misticismo espiritual, que é perigosíssimo. Esse misticismo espiritual está entrando em igrejas, mais do que vocês podem imaginar. São orações místicas, são coisas, tipo, pensa em yoga, inclusive tem yoga cristão agora. E muito comum, muito popular. Misticismo cristão, influenciado pela filosofia de nova era. E pode ter certeza, está trazendo muitas falsas doutrinas para dentro da igreja, porque não é de Deus, isso. Adoradores eu falo adoradores, né? Pessoas que ouvem e participam desse movimento de músicas de MCC, eles estão encorajados a se entregarem à música. Solta, né? Se solta, ergue os braços, vai ver eles erguendo os braços e balançando, eles estão se entregando para a música. Irmãos, Deus fala para nós darmos um culto a Deus racional. Nós somos seres emotivos, as emoções têm a ver, mas as emoções, eles são sujeitos à nossa mente, e ao espírito principalmente. Mas eles são encorajados a se entregarem para a música. Um exemplo de música MCC, Mercy Me, que é comum em igrejas batistas, fundamentalistas, diz: palavra de Deus, fale, derrame como a chuva, lavando os meus olhos para verem a sua majestade, para estar quieto e saber que tu estás neste lugar. As pessoas estão balançando. Por favor, deixe-me ficar e descansar na sua santidade. Palavra de Deus, fale. Estou me encontrando no meio de ti. Além da música, além do barulho, tudo que preciso é estar contigo e na quietude ouvir a tua voz. Esse palavra de Deus, fale, irmãos, isso não é a palavra de Deus, não é a Bíblia que ela está dizendo. A palavra está vindo e dançando, a palavra de Deus fale. A palavra de Deus está aqui. Vocês vão ouvir hoje a palavra de Deus sendo pregada. Ela não está falando da Bíblia, ela está falando de um sentimento místico. A palavra de Deus fale. Ela quer que Deus fale com ela de uma forma subjetiva, uma revelação direta. Se você estiver lendo a Bíblia, Deus, fale comigo através da tua palavra. Isso sim, mas não, isso que ela está dizendo é outra coisa. Quando eles falam, abra o seu ser para sentir o Espírito, eles falam coisas assim. Isso deixa a pessoa aberta para a introdução de erros demoníacos. Por isso que eu falei, Deus quer, ele diz em Romanos 12, 1 e 2, rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Não sede conformados com esse mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento. Pela palavra, para que experimenteis a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Um culto racional. Eles estão se entregando, esvaziando as suas mentes, e isso deixa aberto as mentes, os corações para inúmeras doutrinas e práticas demoníacas, falsas. Foi essa atitude que fez o compositor de MCC, o nome dele Jack Hayford. Ele é o autor da música Majesty. Adorar. Já ouviu essa música? Ele estava passando por uma igreja católica e Deus falou com ele para ele não criticar. Não fale mal. Irmãos, não foi Deus que falou isso para ele. Mas essa é a atitude. A adoração bíblica, a gente vai terminar com isso, não é baseada em sentimentos, em uma emoção forte. Essa é a adoração, temos que sentir. Não é isso. A adoração bíblica é você dar graças a Deus, é você servi-lo, obedecê-lo. Jesus disse, se me amais, guardeis os meus mandamentos. Não importa como eu me sinto, não importa a experiência que eu estou passando ou as circunstâncias, a Bíblia diz, em tudo dai graças. A Bíblia fala em Hebreus 13, esse é o verdadeiro louvor, 15 e 16, portanto ofereçamos sempre, em todas as circunstâncias, pode ser feliz, pode ser não feliz, sempre por ele a Deus, sacrifício de louvor, isto é, o fruto dos lábios que confessam o seu nome. E não vos esqueçais da beneficência
e comunicação. Isso quer dizer dar do seu tempo, dar do seu esforço, dar do seu dinheiro, dar ao Senhor, porque com tais sacrifícios Deus se agrada. Então essa é a adoração ao Senhor. O maior ato de adoração que nós vemos na Bíblia foi Abraão, que estava disposto a entregar o seu próprio filho para o Senhor lá no Monte Moriá. Ele não teve nenhuma banda tocando, nenhuma dança, ele não estava sob efeitos de fortes emoções, calafrios, sensações. Ele foi lá e ele, em obediência, em amor ao Senhor, estava disposto a entregar o filho dele. Esse é um ato de adoração. Jó, assentado no meio de cinzas, se raspando com cacos, a Bíblia diz. Disse, o Senhor deu, o Senhor tirou, bendito seja o nome do Senhor. Isso é adoração, irmãos. Dan Lucarini, no seu livro Confissões do Ministro de Louvor, Por que eu deixei o movimento de música cristã contemporânea, ele fala isso sobre adoração. Adorar não é olhar para cima e sentir-se bem, é prostrar-se e sentir-se humilhado. Com certeza, sentir-se feliz em Jesus é uma atitude bíblica, mas agora compreendo que ele estava envolvido nesse mundo do MCC, como um bom sentimento a respeito de si mesmo não faz parte da adoração bíblica. Quando tentamos sentir experiência de autoafirmação por meio de adoração, não estamos adorando a Deus, estamos adorando o nosso próprio ego. Então ele termina aqui outro parágrafo. O verdadeiro âmago da adoração é o coração que se prostra diante de Deus, submetendo-se à palavra dele, nem mais, nem menos. Essa é a atitude recomendada pelo escritor de Hebreus. Retenhamos a graça pela qual servamos a Deus de modo agradável, com reverência e santo temor, porque o nosso Deus é fogo consumidor. Isso é verdadeira adoração, irmãos. Bíblica. Então eles estão se entregando a uma experiência. A vida cristã e a adoração cristã é orientada pela fé, irmãos, não pelos sentimentos. A fé vem em primeiro lugar. Os sentimentos é como um trem. Você não pode colocar os sentimentos puxando o trem. Eles estão atrás. Pode ter sentimentos. Nós somos seres emotivos. Mas o que vem na frente, a máquina do nosso trem é a fé. 2 Coríntios 5, 6 e 7 diz: por isso estamos sempre de bom ânimo. Porque tudo vai bem, sempre, na nossa vida. Nada acontece, é um sentimento forte. Não, sabendo que enquanto estamos no corpo, vivemos ausentes do Senhor, porque andamos por fé e não por vista. Isso é a verdadeira adoração ao Senhor. Amém? E isso nós devemos fazer hoje, quando nós servimos e adoramos ao Senhor. Em tudo, louvando, agradecendo, obedecendo. Isso é verdadeira adoração. Bendito seja o nome do Senhor.